Oh, glória a Deus! Sabe que na abertura, ela é minha filha, ela fala tanto quanto eu. Na abertura desse culto eu me senti tão à vontade, pastor, porque eu completo em julho agora também 50 anos de ministério pastoral. E nós somos gaúchos, né? E lá em Porto Alegre, a minha primeira igreja, ela tinha essa cara aqui. Não é só o prédio, mas esse jeito de vocês, sabe? Essa visão de vocês, esse coração de vocês. E eu me senti tão alegre, fiz uma viagem no tempo. Fui lá no tempo daquele, né, pastorado na nossa igreja. E também aqui no estado de São Paulo, a segunda igreja que pastorei até 2013, fica em São José dos Campos, aí no Vale do Paraíba, ali a região da Embraer, ali, né? E eu pastorei aquela igreja que também tinha esse gostinho, esse jeitinho de vocês, a equipe de louvor. Né? Meu filho também é pastor, é tecladista também. Então eu me senti tão bem, estou me sentindo tão bem com vocês. E o outro motivo que eu estou me sentindo tão bem, primeiro porque somos irmãos em Cristo. É claro, somos uma família. Mas o segundo motivo, pastor, e vocês irmãos, foi quando o pastor começou a colocar esses sonhos. A última igreja, né, que eu pastorei, a gente adotou um lema. Não é a autoria nossa, talvez até você já ouviu outras igrejas com esse slogan. Mas o nosso slogan era assim: o povo que se importa. A igreja tal e tal e tal, o povo que se importa. Então, enquanto o pastor estava dando esses avisos, né, de vocês, do ministério, com criança, né, sonho, projeto, me veio, comentei com a minha esposa assim: o povo que se importa. Né? E essa igreja aqui, eu posso dizer, né, carimbar aqui, vocês são o povo que se importa. O povo que se importa. Se importa com as pessoas, se importa com as enfermidades, né? Com tantas coisas, né? Com tantas batalhas que nós enfrentamos. Por isso estou em casa. Mesmo porque quem passou para nós essa visão do CPE hoje é um pastor da Calvary, pastor Dan McSivan, lá do Canadá. E eu falei ao pastor que o nosso compartilhar hoje seria exposição bíblica. Somente o texto, né? E a gente vai lendo e vai deixando Deus falar através do texto. Uma coisa também que eu admirei, conheci muitos pastores desta missão, né? Da Calvary Chapel, e eles, o que eu admirei muito é isso, é leitura da Bíblia, né? Estudo e leitura da Bíblia. Hoje tem muita gente aí dando discurso, né, no púlpito, e fala, e faz, e acontece, mas a Bíblia fica fechada. Né? É triste isso, né? Lâmpada para os meus pés é a tua... É a palavra do pastor? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então vamos para a palavra, né? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Talvez a gente tenha versões, às vezes algumas versões diferentes, né? Mas tudo bem. Vamos então começar com o primeiro versículo de Lucas, capítulo 10. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. O primeiro versículo aqui já está dizendo, olha, Jesus está botando um projeto, né, um modelo. Eu chamo isso de protótipo. Protótipo da missão da igreja. Modelo. O que a igreja vai fazer? O que nós temos que fazer como igreja?
Diz ali, a última parte do versículo, diz que era para ir no lugar que ele queria ir. O lugar que ele queria ir. Essa prática que nós estamos fazendo, né, de anotar nomes, é porque nós estamos colocando de Deus e nós queremos ouvir do Senhor realmente que família, que lar, que casa, que pessoa Jesus está já, ele já está trabalhando, o Espírito Santo já está trabalhando. Antes que você escrevesse no papelzinho o nome de alguém, o Espírito Santo já está trabalhando sobre isso. Que casa, que família, que necessidade. Então aí Jesus coloca isso. Mas logo em seguida ele coloca, né, você já viu aí, né, ele fala o seguinte. Seguinte advertência, versículo 2. Ele fez a seguinte advertência. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Interessante quando a Marta estava falando, né, é aquilo que ela estava motivando no final, né? Isso a gente chama de mobilização. Você já viu quando tem um show, né, uma coisa, alguém famoso que vem na cidade, né? Pessoal, e às vezes eu fico observando, né, quando tem show, né, o pessoal do mundo, né, quando tem show, algum artista famoso, coisa, tem gente que vai para a fila de madrugada, nem dorme, né, fica lá para conseguir o ingresso, para conseguir participar daquele show. Isso chama mobilização. Os caras se mobilizam, né, se agitam, fazem tudo para ir no show. E quantas vezes nós não nos mobilizamos para ganhar almas? E permita usar essa expressão, né? Quantas vezes nós não nos mobilizamos para o show de Jesus? É Jesus que vai brilhar naquela casa. É Jesus que vai tocar naquela família. E às vezes a gente está com preguiça. Ah, mas pastor, você está inventando um negócio aí para a gente ter que correr a semana inteira? Olha o que Jesus diz aqui, né, na palavra. Olha, é grande a seara. O tempo da colheita está chegando. O tempo do juízo está chegando. É grande. É trabalho, muito trabalho. Mas os trabalhadores são poucos. E logo Jesus faz um desafio, né? Logo em seguida ele faz um desafio muito grande, muito forte. Rogai, peça ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Esse rogai, uma palavra mais conhecida nossa, ora, clama, pede ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Amém? Peça ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Porque a seara é grande, mas os obreiros são poucos. E logo em seguida, vamos continuando, e fez a seguinte advertência, versículo 2, mais uma vez. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Versículo 3. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Jesus ensinou eles a orar, né? Peçam, ora, pede trabalhadores. E logo em seguida Jesus já dá a resposta. Ide. E eles foram a resposta da oração. Os trabalhadores são poucos. Peça a Deus. Agora ide. Você e eu somos resposta da oração. Nós somos aqueles que vão somar a outros que estão indo, fazendo a obra. É uma oração respondida imediatamente. Uma oração respondida com uma ordem. Bom, vocês sabem então agora, né? A seara é grande, são poucos trabalhadores. Peça ao Senhor da seara. Eu sempre digo, às vezes, que eu faço um comentário, não se escandalize com isso. Eu sempre digo que Jesus, nosso mestre, ele tinha um senso de humor.
Às vezes eu penso que Jesus ele sorriu assim para eles, ele falou bem sério com eles. Ó, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Peça, clame, roga, para que o Senhor envie trabalhadores. E eu acho que ele olhou para eles assim, agora vão, ide. Eles eram resposta já daquela oração. E eu digo no Senhor mesmo pela palavra que hoje também o Senhor está falando comigo. E com vocês. Estamos prontos a orar? Sim. Amém, né? Teremos uma semana aí, a semana de julho, né, agitada aqui nessa igreja. Precisa de trabalhadores. Ora, vamos pedir trabalhadores, né? Os irmãos que vêm do Canadá, dos Estados Unidos, se mobilizaram por conta deles para semear a palavra. Eu tive uma experiência de um colega nesse ministério, compartilhei ontem com a liderança, norte-americano, lá dos States. E, sabe, ele tinha vindo ao Brasil quando ele era adolescente, jovem, ele veio ao Brasil com a igreja dos Mormons, lá para o Nordeste. Que é a igreja dos Mormons, a igreja dos santos, que eles chamam, né, dos últimos dias. E esse moço, lá nos States, ele conheceu Jesus, entregou a vida dele para Jesus. E ele se mobilizou, né, por conta própria, dinheiro dele, sacrifício, assim, eu vou voltar ao Brasil com uma equipe de evangelismo, porque eu quero colocar num país onde eu preguei a mentira, eu quero pregar o evangelho da verdade. Que bênção. E ele veio. Ele veio, fez parte de uma de nossas equipes. A seara é grande. Trabalhadores são poucos. Vamos orar, sim. Mas sabe quando você disser amém, Jesus pode dizer, então vai. Vai. Ide. E é interessante que logo em seguida Jesus também não diz que é um mar de rosas, que é tudo fácil. A gente sofre para pregar o evangelho. A gente perde, às vezes, até amigos, parentes, né, porque não querem aceitar a palavra. Alguns até perseguem, né? Em alguns países o evangelho é perseguido. Jesus não escondeu isso também. Viu o que ele disse aqui no texto? Você viu? Eu vou enviar vocês para um festival gospel. Eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de anjos. No meio de lobos. Sempre que eu leio isso, eu penso assim, puxa, Jesus, isso é coisa que se faça. O Senhor é o Senhor, mas o Senhor vai me mandar no meio de lobo? Que é isso? Você deve conhecer Mateus 28, 19 a 20, né? Ide, fazer discípulos, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vai como ovelha, sim, no meio de lobo, sim, mas eis que estou convosco. O leão de Judá está conosco. Vamos no meio de lobos, mas o leão de Judá está conosco. Até quando? Até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Então ele diz, vão, não é? Versículo 3, ide, eis que vos envio como cordeiros, né, ou ovelhas para o meio de lobos. Versículo 4, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. É algo que tem pressa, né? É algo que tem motivo, tem motivação. Quando a palavra de Deus fala que saudação, é o seguinte, é porque
lá, né? Entre os judeus, entre aquele povo, a saudação deles, né? A gente aqui fala assim, oh, bom dia, boa tarde. Eles lá não, eles faziam assim, né? Shalom, shalom. E esse shalom era cheio de palavras. Deus abençoe a semente do teu trigo. Deus abençoe o teu gado. Deus abençoe a tua plantação. E um monte de coisa. Isso tudo era saudação. Não era só bom dia, boa tarde, eu vou dar um abraço. Era uma saudação que levava um tempo. Isso perde o tempo. Jesus falou isso, não é que está errado saudar os amigos, né? Não é que está errado cumprimentar as pessoas, mas é pressa. A missão de pregar o Evangelho tem pressa. Não pode perder tempo. Vai direto ao assunto, vai direto aonde você tem que chegar. Não pode ficar aí enrolando. A gente costuma falar isso no Brasil, né? Não enrola. É para ir mesmo. É para se mobilizar. É para entregar o seu tempo. Vai, faz aquilo que ele mandou. E em seguida, versículo 5. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Lembra que o motivo, né, de irmos nas casas, segundo a palavra aqui, qual é? Levarmos a paz. Eu aprecio, amo essa saudação entre nós crentes, né? Entre nós crentes, né? Tem muitas igrejas, inclusive, que é meio que ritual, né? O irmão encontra a paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, irmão, não é isso? É lindo, né? Paz do Senhor, irmão. Só que aqui Jesus não está mandando dar paz do Senhor para irmão, não. Você viu? Aonde que nós vamos? Como ovelhas no meio de lobos. Agora Jesus está dizendo, deixa a paz, né? Leva a minha paz lá. E se houver, né, ele continua um homem de paz, nós vamos continuar. Versículo 6. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. O que vai acontecer? Nós oramos. Nós rogamos. Senhor, envia trabalhadores. Ele respondeu, vão, ide, como ovelha no meio de lobos. E se encontrar, vai entrar numa casa, na cidade, na casa, deixa a minha paz. E se tiver alguém ali com o coração, né, aberto, o Espírito Santo já está trabalhando, nós estamos orando, estamos pedindo que Deus toque. Vocês botaram nomes aí no papelzinho, nós já estamos orando. A igreja vai orar. E Deus já começa a tocar, né? Toquezinho naqueles corações. E pode ser que a casa que você entrou lá já tem alguém. Ah, eu queria tanto, estava precisando tanto ouvir algo sobre Deus, né? Esse a Bíblia chama de homem de paz, né? Já está com o coração ali preparado, né? Ali fica a paz, né? Agora, se a pessoa fala assim, tudo bem, obrigado, oh, que bom receber esses amigos dos Estados Unidos, de tal, que legal, mas eu não quero isso que vocês estão falando. Tudo bem, a gente... Lembra que tinha um personagem da televisão brasileira que tinha um negócio aí que ele falava assim, pega o seu banquinho e vai embora, não sei o que. Aí você pega a sua paz e sai de fininho. Eu fiz isso assim de uma maneira, né, alegre, mas até é bem profundo isso, né? Porque eles, inclusive, tinham, Jesus disse, né, vamos seguir lendo aí, a gente está lendo a palavra, olha. O que diz aqui? Versículo 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Isso é discipulado. Isso é cuidado.
O novo convertido é como um bebê que nasce. A Bíblia diz, né, que nós somos crianças, bebendo leitinho, né, mamazinho espiritual. Não é isso que a palavra diz? E o bebê precisa de cuidado, precisa de atenção. A família precisa de cuidado. Isso a gente chama de discipulado. Precisa ser cuidada, acompanhada. Uma vez um homem de Deus, A.W. Tozer, perguntaram para ele assim o seguinte: olha, o que é mais importante? Orar ou ler a Bíblia? Fizeram a pergunta para o Tozer. Ele olhou e falou assim: pega o pássaro e corta uma das asas dele. Ele vai voar? Eu aplico isso também no discipulado. Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, tudo bem. E glória a Deus que quando temos resultados. Né? Mas precisa ser cuidado. Precisa ser protegido. É isso que significa, fica naquela casa. Coloca atenção naquela família. Coloca bastante atenção naquele amigo que, se ele se converter, entregar a vida a Jesus, ele passa a ser muito mais que seu amigo, ele passa a ser seu irmão. E você tem que ser para ele um irmão mais velho. Aquele irmão já que já tem uma experiência de vida. Cuidado. Por isso eu louvo a Deus, pastor, eu louvo a Deus por vocês, porque dá para sentir esse clima de uma igreja que se preocupa, que cuida das crianças, que cuida dos jovens. Isso é bom. E quando nós fizermos esse ministério aí de casa em casa e alguém recebeu a Jesus, lembra, tem que ficar de olho naquela casa. Tem que permanecer naquela casa. Não abandona. Evangelismo e discipulado. Cuidado. Vamos prosseguir. Versículo 8. Aí Jesus já amplia mais a coisa, né? Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei de tudo que for oferecido. Olha, que coisa boa, que bom estar com esse povo. Versículo 9. Curai enfermos, que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Você está vendo, né, que a palavra diz aqui, né, não é só um método, né, não é só um programa, um projeto. É um projeto espiritual, cheio de poder, cheio de autoridade. Se aquela casa recebeu e você fala, coloca a paz de Jesus, essa paz de Jesus é completa. Nós sabemos que algumas enfermidades, como muitas assim, né, a gente vê milagres grandes, né? Às vezes não acontece, às vezes a pessoa está com uma doença ali e Deus não cura, mas já curou a alma, ele já foi salvo. Mas também ele pode fazer milagres. Amém? Deus pode curar também pessoas, Jesus cura também hoje. Eu tinha 4 anos de idade quando eu tive uma enfermidade incurável que atingiu as minhas cordas vocais. E um dia eu estava fazendo um tratamento, meus pais eram crentes também, da Igreja Batista, e lá veio um irmãozinho fazendo uma visita, um homem que aplicava um soro, um teste. Ele era crente, mas não se identificou como irmão em Cristo. Assim. Então ele veio em casa como profissional, né? Fazer a aplicação e tal. E eu fui fazendo aqueles testes, até que chegou um momento, o médico disse para meu pai, olha, falando francamente, seu menino está mal, o resultado não está dando nada certo, vamos falar francamente, esse menino tem pouco tempo de vida. E o irmão, esse enfermeiro, ele chegou e falou com meus pais também, olha, o médico falou isso. Quero confortar vocês, preparar vocês, porque a coisa é grave. Esse menino deve morrer daqui uns poucos dias. Aí meu pai falou, não, mas, bem, lógico que os pais ficam
Mas meu pai falou assim, mas a gente está orando por isso, a gente está orando por ele. Ele falou, vocês são cristãos também, vocês são crentes também. E aí eles oraram, ajoelharam, o enfermeiro e os meus pais oraram sobre mim. Tudo bem. Fiz o último teste e aí foi lá para o médico, o último teste. O enfermeiro voltou rapidinho, correndo no outro dia, chegou para o meu pai, olha, eu tenho uma boa notícia. O médico fez os testes, examinou assim, seu filho está curado. Curado. Mas ele disse assim, só tem um probleminha, só tem um detalhe, ele vai ter um pouquinho de limitação nas vozes, nos sons. Será? Então, amados, quando nós entramos numa casa, levamos a paz de Jesus. Tem um coração ali, né, que está aberto. Nós oramos, né? E ele recebe a paz. E muito mais ainda, recebe o príncipe da paz. Pode ser também que Deus cure alguma enfermidade ali. Mas sabe, na Bíblia, né, os irmãos sabem disso, na Bíblia a palavra enfermidade, enfermidade tem muitas enfermidades. Né? A gente ora muito para essa física, às vezes. Agora eu estou tendo uma outra enfermidade. Pedi até para os irmãos orarem por mim, a igreja. Estou enfrentando uma batalha de enfermidade. Não tem nada a ver com aquela lá do passado. Mas tem enfermidades psicológicas, né? Essa questão, né, pastor, né, o desafio de você hoje, que tem, né, dessas crises, né, de pessoas sofrendo essa área, autismo, tudo mais, né, coisas, né, que apareceram aí muito, não é? Enfermidades. E quando nós entramos numa casa e deixamos a paz, nós estamos também deixando aquele que cura. É isso que Jesus está ensinando. Lembra, ele está fazendo o protótipo, né, o modelo do ministério da igreja. E aí começa aqui, continua no versículo 10. Quando, porém, entrares numa cidade, não vos receberem, saí pelas portas e clamai até o pó, versículo 11, da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Versículo 12. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. E aqui, logo em seguida, né, eu não vou ler aqui essas partes, aqui só vou mencionar, mas você pode acompanhar na Bíblia. Jesus começa a dizer cidades, né, que foram cruéis, pecadoras e tal, e outras que viram milagres e tudo, mas não quiseram aceitar. E Jesus diz, olha, até aquelas cidades maldosas, pecaminosas, o juízo sobre eles vai ser diferente um pouquinho, né? De vocês que veem os sinais, vê, né? Ouve, vê tudo que o Senhor estava fazendo e não creem. E aí vai passando adiante, tá? Vamos pular um pouquinho, tá? Versículo 16. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Quem vos rejeitar a mim, quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Porque acontece, né? Vocês ouviram que Jesus disse ali na palavra que ele vai nos enviar como cordeiros, ovelhas no meio de lobo. E às vezes a gente volta desanimado porque o pessoal fecha a porta, endurece o coração e nem quer saber às vezes da palavra. E a gente volta triste. Nós voltamos às vezes daquela casa triste, puxa, nós oramos, nós pedimos tanto por aquela conversão daquela família e não deu em nada. Os discípulos também se decepcionariam com essas coisas. E Jesus diz, olha, não fiquem... Eu vou parafrasear isso. Né? Jesus disse, olha, não...
como diz a nossa gíria popular aqui, não esquenta a cabeça. Se eles rejeitaram, quem eles rejeitaram, não foram vocês. Eles rejeitaram a mim, diz o Senhor. O negócio agora é com ele. Não fique triste, vai para a próxima casa. Vai para a próxima visita. Jesus dá uma tranquilidade para ele, não desanime. Eu sei que às vezes, isso já passou na minha vida, querido, às vezes até como pastor, né? A gente fica assim, meu Deus, por que eu gastei tanto tempo com aquele cara, ele não quer saber do evangelho? Ai, que tristeza, ai, que dó. Jesus diz, toma cuidado, hein? Não desanima. Não deixe de cumprir a tua missão. Porque eles rejeitaram, não foi você. Rejeitaram a mim. Deixa comigo. E aí, vamos ver o regresso? Eu sei que muitos já conhecem essa passagem. Vamos ver o regresso, versículo 17. Então regressaram 70. Algumas versões falam 72, mas tudo bem. Jesus tinha muitos discípulos. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Que coisa, hein? Que poder, hein? Chegamos numa casa, chegamos numa cidade e falamos o teu nome, o demônio botou para correr. Oh, poderoso! Oh, discípulo poderoso! Oh, apóstolo! Ai, ai, ai. Olha o que Jesus disse. Eis aí, versículo 19. Vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Confiança, confia no Senhor. Agora, versículo 20, esse é importante. Versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. A nossa alegria não é porque o demônio foi embora, porque a gente repreendeu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas a nossa maior alegria é que o nosso nome está escrito nos céus, no livro nos céus. A nossa maior alegria é porque em Jesus Cristo somos salvos. Eu fico preocupado, né? Hoje em dia tem muita gente ainda se enchendo de poder, né? Eu sou todo poderoso apóstolo, não sei das quantas. Se for no Senhor, amém. Mas a nossa alegria, o nosso gozo não é porque os demônios foram embora, porque nós repreendemos em nome de Jesus. A nossa maior alegria, porque o nosso nome foi escrito no livro dos céus, no livro da vida. Pelo sangue do Cordeiro. Essa é a nossa maior alegria. E claro que o Cordeiro Santo, bendito para todos sempre, nos dá autoridade sobre espíritos malignos. Eu mudei para um bairro lá em São José dos Campos e primeiros 2 dias, né, de casa nova, eu fui dormir e tal. Daqui a pouco chega alguém, a minha esposa falou, mas a vizinha está chamando aí, está chamando. E a vizinha falou assim, olha, tem uma mulher endemoniada na casa, na frente da sua casa. Eu nem conhecia a vizinhança, nem sabia o nome de ninguém. Eles sabiam que eu era pastor, porque o meu mecânico do lado da minha casa é crente também. Ele fala, sabe como é que é a vizinhança, né? Mudou um pastor para cá. E aí eu atravessei de noite, eu nem sabia casa direito, alguém, essa aí, entra aí. Aí eu cheguei lá, o pessoal com imagem de santo, com um monte de coisa na mão, fazendo exorcismo, e a mulher, era uma senhorinha, estava dentro do banheiro lá, presa, e todo mundo, o marido dela,
aliás, era um ex-marido, ele estava com crise conjugal. O cara estava dando chute na porta e a mulher não saía e fazia uns sons estranhos e tal. Aí, de repente, abriu. Ela mesma abriu a porta. Abriu e saiu. Eu falei, olha, em nome do Senhor Jesus, sai! Saiu. Eu disse, agora nós vamos conversar, lá na cozinha. Ela estava numa crise conjugal e o demônio estava perturbando também a vida dela lá. Eu estou falando isso, queridos, né? Porque não é que a gente vai sair por aí, né, querendo fazer show do demônio, né? Mas o Filho de Deus, o discípulo obediente, o discípulo que obedece essas ordens, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Boas novas. Good news. Prega o Evangelho. E o Evangelho de Cristo é completo. Amém? Aleluia? O Evangelho de Cristo é completo. Não falta nada. E Jesus, então, sabe o que acontece? Para finalizar antes. Vamos, 21. Tá, vamos dar uma corridinha aí. O 21, o que diz ali? Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Oh, glória! E Jesus não botou, né? Não botou eles lá no pedestal de honra e glória. Ele falou, graças eu te dou, ó Pai, porque revelaste aos pequeninos. Só existe um Todo-Poderoso, só um, é o nosso Deus. Todo-Poderoso, digno de honra e glória. Mas ele, cheio de poder, toda autoridade nos céus e na terra, revelou a nós. Amém? Revelou a você, revelou a mim, pequenininho, diante da grandeza. Lembra daquele hino antigo? Quão grande és tu, grandioso és tu, né? How great thou art. Ele é grande. Amém? Ele é grande. Nós somos pequeninos. E ele revelou a nós. Revelou a nós. Aqui, quando diz que Jesus exultou, esse é o... Diz que pastor tem mania de dizer assim, esse é o último ponto, mas já é o primeiro de muitos. Mas esse é o último. Não, no CPE, nessa atividade que vocês vão experimentar no mês de julho, é essa ênfase aqui que a gente usa, né, no coração dos irmãos. Né? A gente vai fazer visitas. Né? Nós vamos procurar casas. Nós vamos levar a palavra. E são pessoas que a gente orou e Deus já está trabalhando no coração delas. E quando nós voltamos animados, poxa, aquela casa aí que aceitou, decidiu. Sabe o que a gente faz? O meu colega lá do Canadá, o Dan, ele compartilhou com a gente uma coisa assim, vem cá, Helena, um pouquinho. Vem aqui, meu genro. Helena, a sua visita foi boa? Houve conversão? Oh, glória! Obrigado. Não diz a palavra aqui que Jesus exultou? Jesus ficou alegre? Glorificou o Pai? Oh, Pai, oh, que bom, Pai, oh, que bênção. O Senhor revelou isso aos pequeninos e eles praticaram e foram vitoriosos no nome santo de Jesus. Eu quero saber, pastor, que em julho muita gente fala, oh, que bênção!
Amém? Essa é a nossa oração, pastor. Obrigado, pastor. Nós sentimos uma alegria muito grande de estar aqui nessa igreja. E eu tenho certeza que a equipe que virá lá da América do Norte vem também com aquele pique de conhecer, de abraçar, de orar, de chorar e trabalhar juntos. Eu expliquei ontem para a equipe que estava conosco, né, que o propósito do CPE não é... Eu não estou falando que a sua igreja não evangeliza, né? Isso não quer dizer que essa igreja não sabe o que faz, não. Eu sei que vocês têm projetos, vocês têm maneiras de pregar, de visitar, de fazer tudo isso. Mas por isso que o CPE chama-se parceria. Nós viemos aqui para andar juntos com vocês. Para sair junto com vocês. Parceria. Agradeço em nome do Senhor também. E, pastor, eu vou fazer um negocinho diferente. eu sei que você tem, né, como concluir culto, mas talvez até você conheça. Eu vou botar o microfone aqui, porque acho que dá para fazer assim mesmo. Dá para ouvir, né? A bênção apostólica, né? Você sabe, né? Sabe cantar? Que a graça do Senhor Jesus... Isso aqui é um cálice. Cálice da graça de Deus. E o amor de Deus, o Pai. Onde que se manifestou o amor de Deus? Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui para sempre. Amém. Fica de pé aí, por favor. Tá bom? Pessoal da música, depois...